que iremos falar sobre vida financeira e o que José deixou para nós. O que foi que José deixou para nós? Excelência. Então, a vida financeira é importante de uma pessoa, de uma nação. Porque as pessoas são muito ligadas ao material, aí muitos ficam dizendo que o importante é Jesus. E a vida financeira não é importante. E a maioria das pessoas que falam isso são podres de rica. É uma contradição da moléstia dos cachorros. É claro que é importante. Porque você sem vida financeira, você está lascada. Então é importante que aprendamos o que a Bíblia fala sobre vida financeira. Porque o seu casamento depende dela. Eu quero ver um homem sustentar uma mulher sem ter dinheiro. Então, e uma pessoa sem ter o dinheiro, ele é humilhado até pela mãe. Então, o dinheiro não é tudo, mas é importante. Você vê as nações que têm dinheiro e sabem administrar esse dinheiro, como elas são poderosas. Por que as pessoas não querem morar na Venezuela, onde o lixo come, e as pessoas só podem comprar um ovo por cada pessoa da casa? Por que eles não vão para a Venezuela, aí querem ir para onde? Dubai, porque é rica. Quer ir para onde? Estados Unidos, porque é rico. Eu duvido alguém dizer, meu sonho é ir para aqueles países da África, tudo morrendo de fome. Não tem isso aí, não tem. Porque isso é da vida. Então a vida financeira é importantíssima. Sem o dinheiro de um remédio, a pessoa morre. E não adianta a religião. Ou seja, você é religioso, é crente, é católico. Não adianta dizer, olha, eu estou aqui na farmácia, eu sou um crente, eu quero esse remédio. Não, se não tiver dindimba, não leva. Então, é claro que temos que ter um equilíbrio. Você não vai perder sua saúde e perder sua vida atrás de dinheiro. Mas o dinheiro é a consequência da prosperidade. A prosperidade não é só dinheiro. A prosperidade é tudo. A prosperidade do pé de manga é ele crescer e dar manga. A prosperidade do pé de caju é colocar caju. Agora a pessoa diz, isso não é importante, mas querem que os filhos sejam médicos. Isso não é importante. A mulher diz, não é importante. Às vezes nós criamos uma hipocrisia conosco. A mulher chegou na igreja e disse, a filha linda, maravilhosa, querendo casar. E a mãe disse, pastor, o senhor pode orar pela minha filha? Para que ela arrume um homem bom. Não importa se ele tem dinheiro ou não, mas que ele arrume um homem bom para minha filhinha. A filha, ai mamãe, eu quero casar, mamãe, eu estou perdendo a cabeça, o juízo da cabeça. Então ela disse, importante é que o homem seja direito, Virgem Maria, e além de ser direito, ame ela, tá? Que legal, velho, que legal, meu irmão. Ela tem quantos anos? O pastor perguntou. Ela está com 21 anos, pastor. Está na idade de casar. A bicha nem dorme de noite. Eu tenho uma pessoa certa. É o irmão Tonhão. O irmão Tonhão. Você... Monhão, irmão Tonhão. Você pode ajeitar o irmão Tonhão. Posso, solteiro, é crente, batizado com o Espírito Santo. Tá vendo, menina? Já tô amando o Tonhão. Ele faz o quê, pastor? Bem, ele é reciclagem, ele cata latinhas. Ele faz reciclagem. Não chegou um sucateiro não, mas vamos orar para ele virar um sucateiro, né? Aí tem o primeiro grau completo. Aí ele mora lá na Invasão, na Mussurana. Sabe onde é a Mussurana? Perto do buraco da Gia. Mussurana? Lá perto do buraco da Gia, onde tem aquele esgoto que passa fezes. Eu vou ajeitar ele para sua filha. Não, pastor, não quero ele não. Mas a senhora não falou que não importa
se tem, se não tem. O importante é que ele seja uma pessoa boa. Ele é uma pessoa boa. Ele é trabalhador, ele não bebe, não fuma. E não tem ninguém. Não, pastor, não. É qualquer pessoa. Que é perto da comunidade chamada Buraco da Gia, perto da Mussurana. A Mussurana não é aquele lugar onde os caras queimam os outros no pneu. Não, vizinho ao sovaco da cobra. Não, minha filha não. A senhora não falou que ela podia casar com qualquer pessoa, não importa, não interessa essa questão financeira. Não! Cala a boca, pastor! Vá se lascar! Vixe, peraí, rapaz. Vem cá que eu vou ajeitar sua filhinha para o rapaz que mora lá no sovaco da cobra. Não! Bem, aí onde a gente é hipócrita nisso aí. Não é verdade? Então a gente é muito assim, treco-treco na palavra, mas na vida não. Então que Deus nos dê sabedoria para lidar com a vida financeira. Aí não, pastor, aí não dá, tá vendo? Mas aí, tem um outro rapaz ali, ele já teve 3 casamentos, ele é o dono ele é o dono da sucata. Ele tem uns 3 ou 4 prédios. Aí assim, ele é meio desmantelado, de vez em quando ele toma uma cachaça, aí eu ajeito ele. Mas assim, eu não sei não, ele já foi casado, ele tem uns 5 filhos por aí com as outras. Não, mas ele é o que? É o dono da sucata? Ele é o dono da sucata, ele tem uns 3 caminhões, 2 prédios. Mas tem umas 10 raparigas, viu? Não, mas eu ajeito ele, eu oro e Jesus salva ele e o corpo é meu, tá? A questão financeira conta muito. Conta muito. Muito mesmo. Esses pastores que ficam dizendo que a questão financeira não é importante, eles moram em condomínio fechado. Para vocês falar com ele, você vai ter que falar com o babão, do 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 babão. Então vão ligar para saber se eu estou em casa, se ele vai atender você. O importante é o céu. Importante é o céu, importante é o céu. O importante é o céu de Jesus. O importante é o céu. O importante é o céu. Até pobre mesmo não gosta de pobre. Até pessoas que vivem na miséria não gostam de gente assim. Então Deus, Ele quer levantar todas as pessoas. Ele quer que você tenha suas coisinhas, que você seja bem sucedido em qualquer lugar aonde você esteja. Deus vai abrir as portas para você. E Ele nos ensina na Bíblia códigos. Códigos. E esses códigos vão muito além da religião. Deus não quer a gente miserável. Quem quiser ser miserável, gente, vá para a Venezuela lá, que ali você não consegue ser nada na vida. Até para cagar eles controlam você. E é um controle velho doido. É um controle doido, porque a Venezuela tem mais petróleo do que Dubai e vive morrendo de fome. E Dubai, a metade do petróleo da Venezuela é rica. É príncipe. Quando o príncipe é uma miséria, aí todo o povo se torna miséria. Quando o príncipe é ladrão, o ladrão reina. Quando o príncipe é forte, então o povo se alegra. Dubai não é democracia, mas o príncipe é ali, na dele. E lá também não é democracia, mas o príncipe é um ladrão. Então a questão é: acredite em Deus e faça por onde. Mas qual é a principal dica que eu posso dar na Bíblia sobre vida financeira? Para todos nós. Primeiro, que ela é importante. Jesus Cristo tinha uma bolsa e Judas era o tesoureiro. E Cristo era servido por várias mulheres. Entre elas, a esposa de Cusa, que era procurador romano e trazia dinheiro para Jesus. Os presentes de Jesus foi ouro, prata e mirra, que foram dos sábios, os 3 reis magos, que trouxeram para Jesus Cristo ouro. Jesus não quer ouro, mas ele quis. Ele estava na vida humana. Ouro, prata e mirra. Então a questão é: nem 8 e nem 80. Existe o evangelho do rico, que só é bênção quem é rico. E existe o evangelho do miserável, que só é bênção quem é miserável. Então, é 8 e 80.
Deus, ele quer que você tenha suas coisas. Deus não quer que você morra pensando nas dívidas, porque dívida mata. Os magos eram astrólogos. Abraão era astrólogo. E aí, é importante que você veja. Agora, só que o judeu, ele fazia um treinamento com seus filhos. Esse treinamento, que é isso? É autoridade. Esse treinamento acontecia naturalmente, o que não acontece hoje nas nossas famílias. O filho seguia o pai. Ou seja, os meninos machoxô, seguiam o pai. E isso fazia com que eles aprendessem a profissão do pai. O pai judeu era obrigado a ensinar uma profissão para os filhos. Então Jesus Cristo era marceneiro. Por que Jesus Cristo era marceneiro? Porque o pai de Jesus Cristo na terra, São José, era marceneiro. E foi Jesus Cristo que, segundo a tradição, inventou a mesa. Porque antes de Jesus não se usava mesa. Se usava no chão. Era como se fosse a mesa no chão. Então os pais iam com os filhos, para os filhos pegar jeito de macho. Os pais, quanto esse boi, rapaz? Esse boi é R$1.000, tá muito caro, rapaz. Mas vamos fazer um negócio aí, como é que nós faz? Depois eu dou por 900. 900? Eu dou 850. Não, 850 não. E aí o guri fica... Que nada, rapaz. Vai comprar o boi na Baixa da Égua. Não, vou não. Se você me der por 850, eu compro esse boi. Não é 1.000. Agora já estou descendo para 900. E aí, conversa de homem. O guri aprende e vira homem também. Nós criamos hoje tchutchucas. Os guris são mais frágeis do que as meninas. Eles ficam trancados dentro do quarto com celular, 10, 12 horas de celular, e quando sai, se aparecer uma barata, eles... Uma barata! Mas os judeus, eles tinham isso aí. O menino tinha que aprender a profissão. Se o pai era pedreiro, o menino tinha que ir para a obra. Se o pai era banqueiro, os filhos tinham que ir para o banco. E assim por diante. Se eles eram sacerdote, as religiões antigamente eram familiar. Os fariseus eram uma família, os saduceus eram uma família, os essênios, a maioria deles eram tudo família. E até os discípulos de Jesus, muitos deles eram famílias. Inclusive João Batista era família de Jesus. Então, os escribas eram tudo família. Tudo família. Ou seja, existia a família dos escribas. E os escribas eram ricos. Cada Bíblia daquela que eles escreviam, cada livro daquele. Um livro de Isaías compilado, que não existia a imprensa, né? Não existia o papel. Um livro de Isaías custaria hoje, no mínimo, 300, 400 mil reais. Porque era escrito letra por letra. E eles tinham os códigos familiares deles. Olha, imagina a Bíblia. Se o livro de Isaías é quase 500 mil reais, imagina o cara escrever a Bíblia toda. O livro de Salmo, quase R$1 milhão. Não era todo mundo que podia ter a Bíblia, não. E a Bíblia era escrita à mão. Então, assim, os filhos de banco, o cara do banco era bancário. E o pai era radical. O pai judeu era radical. Filhos inúteis, os pais, eles desprezavam. Eram até radicais demais. Se o cara não soubesse fazer nada, não quisesse fazer nada, o pai se dane, você está fora. O pai era o rei. E aí o menino sabia lidar com autoridade, o guri sabia lidar com mulher, com homem, porque o pai era obrigado a ensinar isso ao filho. Que interessante, né? Aí vem dos judeus também que dominam o mundo. Quem domina o mundo é o povo de Deus. Mais ou menos, né? Assim, os judeus. Porque tem judeus que não é povo de Deus, né? A área médica, toda é judia. A área bancária, toda judia. Todinha. Quem fez o Brasil crescer em termos de banco foi os judeus, os bancos judeus. Os bancos nasceram dentro da igreja.
Então, o que será que esses caras têm, além de sorte e bênção, que podem nos ensinar? O que Cristo, Jesus, será que Cristo falou disso? Porque as pessoas dizem, as aves do céu nem semeiam, nem plantam, aquilo ali é para a gente ficar tranquilo e saber que Deus dá, né? Mas ele fala em alguma coisa financeira também? Fala. E os judeus também falam. O que eu mais aprendi entre o nosso povo judeu, já que minha família também é que devemos sempre investir na fonte. Os homens normais, eles procuram dinheiro para queimar. Os judeus procuram fonte. Quando você vê um judeu, ele tenta num lado, ele tenta no outro, ele tenta na política, ele tenta numa coisa, ele tenta noutra, até ele acha. Ele está procurando uma fonte. Então, a primeira regra, já direto ao ponto, para os sonhos, tá? Direto ao ponto. Primeira regra financeira que o povo judeu ensina é a fonte. Cuida da fonte. A Bíblia também fala sobre isso, que mostra que o coração é uma fonte. De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. A fonte de toda a vida está no coração. Os portais espirituais, tudo está no coração. Então, assim, o homem branco, né, o cara pálida, ele quer dinheiro para queimar. Se você chegar para uma pessoa e dizer, olha, tem 200 mil reais aqui para você. O cara vai lá no comércio, chique. Ele não vai nem em Santa Cruz, porque se for em Santa Cruz, vai encontrar Girlene, e lá você vai encontrar uma cueca de R$2, vai encontrar uma calça jeans de R$35, mas não, ele vai no chique, que a mesma calça de lá é no chique, que a calça é R$300. Os caras vão lá, compram uma calça por 35, 40 e vendem por 300. Eita, pílula! Você duvida? Eu tenho vários amigos meus que se dão bem nisso aí. Construíram prédios e tudo. Então, o cara chega e diz, toma 300. O cara, vamos, tudo bem, a gente tem que passear, a gente tem que gozar a vida, porque a vida passa, senão fica tudo aí. Mas eu estou falando em termos financeiros. O judeu procura fonte, ele protege a fonte. O judeu original, meus bisavós, eles andavam descalço, com sandália véia, uma bermuda véia furada na bunda, mas tinha 3, 4, 5 casas. E os caras que moravam de aluguel para deles, era tudo chique, camisa Pierra, Piorra, tudo francesa. E ele com aquela camisinha ré que eles compravam lá em Santa Cruz, no Vucu Vucu lá, e a dona das casas todinho. E os inquilinos tudo chica. Então, assim, a fonte é o principal. Seja qual for a fonte. Se a sua fonte financeira é um véio, então cuide do véio. Se a fonte financeira é a mulher, cuide da mulher. Sim. Se a fonte financeira sua é vender carro, cuide da sua venda do carro. Se você tem um caminhão, cuide do caminhão. Pastor, a minha fonte financeira é o caminhão. Então, cuide do caminhão, bote peça nova. Sabe por quê? As pessoas querem ter um grande jardim com um poço pequeno. O certo é ter um poço grande com pouco jardim. Aí você vai gozar a vida e o dinheiro vai vir. Então isso é uma aula assim dos principais elementos financeiros. Não precisa muita coisa não. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, 4 ponto, 5 ponto, 6 ponto, 8, 249 ponto, 800 e 341 ponto. Não. Primeiro você tem que ver a fonte. Ou seja, você tem que ver se vale a pena. Se não vale, você deixa. Tá entendendo? Tem gente que tem e nunca mostra que tem. É verdade. No caso, não é nem tanto guardar, porque o dinheiro ele precisa de movimento. Quanto mais você movimenta, mais ele aparece. Mas é fonte. Fonte. Tá? Meu esposo, pastor, é minha fonte, então cuide bem dele. Proteja ele, cuide bem dele. Mas o que é que acontece? É que o cara tem uma fonte e ele despreza a fonte. Ele esquece do pé dele, quem sustenta o corpo todinho. Por exemplo, para ver o cara casa com uma mulher rica, a mulher dá tudo pro cara. Então cheire nas axilas delas. Eu pensei que era outro lugar. Cheire.
ajude, preste atenção, porque ela é a fonte. Aí o cara vê casa com uma mulher rica, a mulher dá tudo para ele, ainda arruma um bocado de rapariga, ainda despreza ela. Isso é uma burrice incrível. Eu já vi isso na igreja demais. Mulheres que tiraram o cara do meio da rua, são desprezadas pelo cara, o cara se acha chique, mas só que ele está em cima da fonte dela, ele dorme na casa dela, a camisa foi ela que deu, a cueca foi ela que deu, o dinheiro foi ela que deu. Então, a primeira regra financeira, tá, gente, é guardar a fonte. Tem gente que cospe no prato que comeu. Se é um velho, vamos mudar agora de mulher para homem, então cuida bem do velho. No momento, aí eu estava vendo um vídeo de uma mulher que estava falando com uma amiga, ela casada com um velho, aí ela dizia que era uma guardadora de idoso, que o velho não pegava ela, não sei o que, falando para a amiga e a amiga gravando, ó. A amiga detona na internet, aí ela perde o casamento. Olha, a fonte não é o velho? Fica calado, velho. Entendeu? Aí fica falando besteira com a amiga, e a amiga, às vezes, com inveja dela, porque o cara tem muito dinheiro, detonou ela na internet, pronto, bateu na internet, acabou-se. A voz é dela, entendeu? Casado com um cara milionário, aí fica dizendo, não, porque o velho não me pega, eu vivo seca, não sei o que lá, sou cuidadora de idosos e tal. A cuidadora de idosos não ganha o que ela ganha, que ela tem carro, apartamento, coisa boa. Então a amiga só gravando, ó. A amiga gravando. A amiga. Não sei qual é o objetivo desse papo dela. Se ela não gostasse do velho, deixasse o velho. Mas o velho é a fonte dela. Agora vai trabalhar, minha filha. Tá? Então é o emprego, é o trabalho. É a fonte a fonte. Isso acontece com o país também, Brasil. Qual é a fonte do Brasil? O agronegócio. O que é que nós fazemos com o agronegócio? A gente lasca o agronegócio. Isso é uma burrice metafísica. Uma burrice metafísica. Temos petróleo? Temos, damos para os outros. Temos mineral? Temos, damos para os outros. Temos um Monte Roraima? Damos para os outros. Ou o pessoal para gostar de dar. Olha, então a questão é: proteja a fonte. Se você é sucateiro, pronto, o irmão chegou para mim. Eu sou a favor de sucateiro, já preguei muito para as pessoas virar sucateiro, mas tem uns crentes que é meio metido a bosta, aí diz, sucateiro, mexendo em coisas velhas. Mas eu conheço vários irmãos, são pastores e tudo, eles são sucateiros, 5, 6 funcionários, 3, 4 carros, 2, 5 apartamentos. Então a fonte não é a igreja dele, a fonte é a sucata. Aí teve um irmão que disse, pastor, eu estou deixando a profissão. Eu digo, você tem 2 casas de esquina. Não deixa não. É porque os irmãos estão revelando a Deus que Deus tem coisa melhor para mim. Pronto, quando Deus tiver coisa melhor, você vai. Mas enquanto a coisa melhor não aparecer, você fica na sucata. Não vê o irmão fulano, o pastor cicrano? O pastor fulano é sucateiro. E o pastor fulano é muito bem. Ele tem uns 4 funcionários, tem prensa, tem tudo. E aí ele desistiu de sucata. E eu passava na frente da casa da sucata dele todo dia. Mas a gente não pode se meter sem ser chamado, né? Mas graças a Deus prestou uma luz na cabeça dele e ele voltou a fazer a sucata dele. E hoje passou uma avenida de lado das 2 casas dele. Cada casa vale aí quase 1 milhão. Porque a casa não valia nada. Quando passou a avenida, ficou de esquina. Então valorize o que você tem. Quero que estamos falando da questão financeira, a fonte. Cuida do teu campo. Deixa de olhar para o campo dos outros. Qual é o teu campo? A Bíblia manda olhar para o campo. Cuida do teu campo, da tua lavoura. Sim, e a Bíblia diz que aquele que se mete com falácias morre na miséria. O que é falácia? O cara passa o dia todo aí falando merda e coçando o saco e dizendo fulano é bom, fulano é ruim, fulano é bom, fulano é ruim, fulano é gostoso, fulano é bom. Se dane, você tem que cuidar do seu sítio, da sua floresta, da sua plantação. A Bíblia fala. Qual é a sua plantação? Então, gente, a pessoa tem que ter a noção da fonte. A gente esquece a fonte. Aí o cara arruma uma mulher rica,
a mulher dá tudo para ele, ele não liga para a mulher deixa ele, acabou-se fonte. Acabou-se fonte. Cadê a casa? Cadê carro? Cadê tudo? Cadê restaurante? A fonte é que você tem que cuidar dela. Ok? Então, os judeus, ele diz, mais jardim, não. Mais poço do que jardim. Mais poço do que jardim. Mais poço do que jardim. Não adianta, olha, para você ter ideia, as pessoas reclamavam, um poço custa 10 mil conto e dura, né, uma lona para fazer um açude. As pessoas não ligam e não valorizam o que tem. Agora, se você chegar e dizer, olha aí, estamos 500 mil reais, ele vai para o shopping, ele queima tudo, paletó camelo, paletó não sei o que lá. Quem não sabe, gente, o sacrifício que deu para conquistar, queima. Olha, o cara casou com a viúva e a viúva tem tudo, inclusive a aposentadoria do ex, do finado, os 3 salários mínimos, tá bom, né? Aí eu disse, pronto, agora tu se aquieta com a viúva e vai fazer a obra, que ele é evangélico. Aí a igreja chamou ele, aí disse, deixe tudo e venha para cá. Aí novamente ele conversando comigo, eu digo, ó, quem tem tudo não arrisca nada. Você tem sua esposa, sua casa, a aposentadoria dela. Não, pastor, eu vou atrás. Eu falei, tá bom, vá. Ele vendeu a casa, queimou tudo. Queimou tudo. Paletó camelo, sapato bico de não sei de quê. Tudo chique, velho. Aí ficou na mão da igreja. A igreja fica aqui na minha mão. Bastou um bispo não gostar dele, chutinho na bundinha dele. E aí ele ficou em desvaneio, ficou só com o salário da mulher e segurando para não passar fome. Olha, se não fosse a sogra que dissesse, vem cá que eu tenho outra casa para você. Então assim, você tem que ver a fonte. Qual é a sua fonte? Tem que cuidar do seu jardim. Qual é o seu jardim? Deixe de olhar para o jardim dos outros. Cuide do seu. Pastor, eu sou um marceneiro, então cuide da sua marcenaria. Pastor, eu sou um ferreiro, cuide, aprenda novas técnicas, tente ampliar, e principalmente quando é novo, os seus limites, né? Isso, claro, tudo com a bênção de Deus, que se Deus te abençoar, mas só você se manter bem e não ter grandes dívidas já é uma bênção, gente. Então, você ter mais fonte do que jardim. A outra dica que Jesus Cristo nos dá é invista em tudo aquilo que dá certo. Jesus falou, o Pai é assim, ele aduba e rega a planta que dá fruto, mas aquela que não dá fruto, ele arranca e tira e joga fora. Então isso você pode jogar para qualquer área. Sabe o que é área? Qualquer área da vida. Relacionamento, amizade, dinheiro. Tá dando fruto? Então regue. Não tá dando fruto? Então corte. Parece uma coisa seca, né? Mas num mundo tão seco, se você for úmido, ele te absorve. Entendeu? Alguém que puxa você para baixo e você ainda é amigo dessa pessoa, alguém que é invejoso, alguém que faz macumba e feitiço para você, oração contrária, e você diz, minha amiga, meu amigo, vai se danar, vá para o inferno, filho do capeta. Ai, isso é falta de educação. Não, que Jesus Cristo falou que os fariseus eram filhos do capeta. Então assim, pastor, fulano é minha amiga, certo? Ela está dando algum fruto? Pastor, quando eu estou triste, ela dá uma palavra, pronto, o fruto. Pastor, fulano é minha amiga, ela vai na igreja e ora por mim, pronto, fruto. Pastor, fulano é minha amiga, ela manda recados de Deus para mim e ela torce por mim, pronto, fruto. Fulano é minha amiga, mas tem inveja de mim e de meu marido, frutos do diabo. Fulano é minha amiga, mas faz macumba para mim, vá te lascar para lá, cão dos infernos. Fulano é meu amigo, mas sente uma inveja danada de mim. Não é amigo, não é, vai puxar você para trás. Então assim, tudo que der fruto, tá namorando, e o namorado,
Ah, pastor, faz 10 anos que eu tento, ele disse que não está preparado para casar. 10 anos, certo. Qual é a idade dele? 60 anos. Vai te lascar, vai namorar com a vaca. 10 anos, o cara com 60 anos não sabe o que quer da vida, velho. Não, pastor, não pode ser assim. Após namore 20 anos, morra namorando. Fosse mesmo um relacionamento estável, um amecebado, casado, alguma coisa juntado. Mas um namoro velho de 10 anos, 12 anos, pela internet. Qual é o fruto? Não está dando fruto. Então manda ele se daner. Sabe o que é se daner? É uma palavra francesa que quer dizer boa viagem. Então assim, está dando fruto, pastor? O que está dando? Isso a natureza faz com você. O órgão que não é usado atrofia e depois é tirado. A natureza exige que você se mexa. Ela não pede, ela exige. Se você não movimentar o braço, se você não movimentar o corpo, morre. Não foi por isso que o super-homem morreu? Porque ele ficou tetraplégico de uma queda de um cavalo e o corpo não se mexia. Aí botava ele numa cama e ficava mexendo para lá e para cá, mas o corpo não quis saber. Ele não durou muito. O corpo exige, se movimente. Aí eu sei que você está vivo. Se mexe. Se mexa. Nós precisamos se mexer em prol do alvo que a gente quer. Eu não quero ter problema, pastor. Só não tem problema quem já morreu. Quem já morreu não tem problema. Mas todo mundo neste mundo tem um problema. Então, a segunda instrução, você se mexer e aguar a árvore que está dando fruto. Agora, o que é que acontece com nós? A árvore dá fruto e a gente não agoa. A gente é burro. A coisa está dando certo. Pastor, mas é pouquinho. Mas está dando, é pouquinho, mas está dando. Pastor, é um buraquinho, uma fontezinha, um buraquinho, mas está dando. É uma lei. Então, assim, aquilo que não te serve de nada, você vai aguar para quê? Mas isso acontece até mesmo entre nós pastores. Às vezes o obreiro é tão legal, o obreiro só falta cheirar na bunda do pastor. E o pastor nem liga para ele. Só liga para o deles. Está entendendo? Mas é o contrário. Cristo, ele dá valor. A Bíblia fala, quem é grande no céu? Cristo não falou isso? Porque os filhos de fulana disseram, eu quero ser grande. Eu quero ser grande. Eu quero que o meu filho sente de um lado e o outro filho sente do outro. Aí Jesus falou, lá no céu é diferente. Lá no céu é muito diferente. Lá no céu é muito diferente. Lá no céu é muito diferente. Lá no céu é o seguinte, o mais grande é porque eu falo tanto alemão que esqueço de falar brasileiro. O mais grande no céu, não é mais grande não, Joyce de Assis, é mais maior. Eita! Agora eu vou falar português bem corrigido. O mais maior, sim, é isso aí. Olha, tá vendo? Nós se corrige, velho. Olha! Então não é para você falar mais grande. É não? Não. É não? Não. Esse é meu gatinho, ele tão sabido. Não! Não. Pronto, o meu gato é útil, porque eu dou carinho a ele dá mordida nele. Então, assim, o mais grande... Não, mais grande não, Jorge, está errado. É mais maior. Epa! O mais maior de grande. Eita! Arrasou. É o mais maior de grande. Eita! Nós estamos numa aula de português, tá? Primeiro passo, mais maior. Segundo passo, mais maior de grande. Eita! Esses caras são formados em raiva mesmo, olha. Então, assim, a utilidade é muito importante. Muito importante. Não é só utilidade vida beba, não, financeira, não. É utilidade em tudo. Às vezes a pessoa é útil só porque ela gosta de você e ela te faz bem. É útil. Mas o que acontece com nós? Nós agoa as árvores que não dão fruto. A gente começa a aguar situações que não servem para merda nenhuma. Que, pai? Não servem para nada. E aí, então Cristo ensina: o que dá fruto, agoa; o que não dá fruto, retira. Olha,
Olha, isso é em tudo. Eu tô te falando a física quântica. Sabe por que física quântica? Porque se você não se mexer, o universo te corta. Se você não se mexer, o universo te corta. Então você tem que ser útil para o universo. Senão o universo te corta. E quanto mais você é útil para o universo, mais o universo te favorece. Então é isso em qualquer lugar, gente. Aquilo que não edifica, não comunique, a Bíblia fala. A gente começa a comunicar tanta coisa, assistir tanta coisa que não edifica. Então, o primeiro passo, o segundo passo, financeiro. São os 3 passos. E o 4º passo, quem nos ensina é José. José, ele era excelente. José, ele era, eu falei agorinha, como é o nome? Qual foi o nome que eu usei? Excelência. Ele era excelente. Então procure a excelência. O que é excelência? Excelência é você fazer tudo certo, ou dar o melhor. José era excelente. Então se você mandasse, José, limpa esse vaso sanitário aqui, por favor. Aí ele limpava, bem limpinho mesmo. Eu tenho um amigo meu que ele é excelente. Tudo que ele faz é contado, pintado, calculado, né? Ele já é coronel. Já por isso, ele teve um dos maiores cargos da polícia, porque ele sabia escrever bem e detalhar as coisas boas. Ele era aqueles caras que fazia ocorrência. Quando ele se aposentou, a prefeitura chamou ele para ser secretário-geral da prefeitura. Por quê? Porque ele é excelente. Tá entendendo? Ele sabe lidar com as coisas. Ele sabe lidar com o funcionário. Ou seja, o cara fica com inveja de um cara desse. Tá, e te lascar, o cara é todo certinho. E é para ser todo desmantelado? Até o desmantelado, se ele for excelente. Vamos ver, um roqueiro. O roqueiro é todo doidão. Yeah! Aí o cara diz, não, o coronel é desenrolado. O trono lá da secretaria é dele. A gente chega lá, ele me chamou para ir orar lá. Aí eu digo, mas rapaz, mas por que o cara botou ele lá? O cara botou ele lá porque ele é excelente. Se o prefeito disser faça 1, 2, 3, ele faz 1, 2, 3. Ele não faz nem 4, nem 5, nem 6. E aí ele faz tudo direitinho, perfeccionista como nunca. Mas vamos dizer um roqueiro. Vamos tirar do coronel, né, que é o Valdemir, e vamos colocar um roqueiro. Um roqueiro, doidão, né? Meu irmão. Só que quando ele pega a guitarra, ele toca. Um desses caras doido e maravilhoso é o Scorpion. O Scorpion é um dos grupos mais poderosos de rock do mundo. Aquele cara tem uma voz de anjo, né? Olha, Angel All Star, né? Olha. E aquele guitarrista né? Aquela música também de aventura, que geralmente os caras pulando de balão, tá? E bota aquele cara, né? O Scorpion é para lascar o cano. Você pode até não gostar deles, mas que os caras são profissional. Você vai ouvir uma guitarra daquela, meu amigo. Aí o cara diz, eu sou roquebo. Tu bate o quê? Tu toca o quê? Eu toco nesse não vale não, né? Não, vale não. Eu toco, eu bato, bate pandeiro? Vamos bater o tambor. Não, bato não. Vamos tocar guitarra? Não, toco não. O que tu faz? Eu cago e mijo. Os Guns, ou aquele pirei. Olha, né, os Guns é voz de gato. Eu fico escutando os Guns, aí eu fico me lembrando de Sionhão. Que ele tem voz de gato, né? Tem voz de gato. Mas as músicas dele são fantásticas. E aí, Michael Jackson, com aquela sua perfeição, o cara diz, não é do cão, não sei do que. Bem, o cara é profissional, velho. Olha,
O cara é profissional, aquele cara... Aí parece um cara com uma figura de bode, de bodê. Bodê é porque é bode em francês. É. Aí, então, a excelência, o que é excelência? É você ser bom naquilo que faz. O cara vem do outro lado do mundo. A irmã veio lá do outro lado, veio lá da Suíça para se operar com o doutor Pachu. Olha, pegou o avião, desceu em Brasília, veio para a região para se operar com o doutor Pachu. Foi. Por quê? Porque ele é o melhor. Ei, a mulher cruzou o mundo. Ela podia ir para a Espanha, ela podia ir para a Alemanha, mas o cara é bom. O cara é bom naquilo que faz. 90% dos pacientes dele se dão bem. Então, meu amigo, o cara anda o mundo inteiro. Isso seja pastor, seja quem for, seja excelente. Ou seja, faça tudo bem feito. Até um beijo na mulher, você tem que aprender. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero dar um beijo na minha mulher direito. E o Espírito Santo se mete nisso? É claro que se mete. O cara vai não sabe beijar, começa a beijar no espelho, começa a beijar a mão, assim, ó. Ai, eu te amo tanto, a minha mão tá suja de tinta. O meu bigode também tá sujo de tinta. Eu fui pintar o portão, ó, aí ficou. Aí eu fui pintar outro portão de branco, aí ficou na minha baiba. Aí foi. Ó, aí você vai beijar a mão. Ai, minha mão, eu quase me apaixonei pela minha mão, tá? Epa! E aí você aprende a beijar. E o Espírito Santo ensina você a beijar. Por que não? Quantos não têm perdido o casamento porque não sabem beijar? Tanto mulher quanto homem. Mas o Espírito Santo se mete nisso? Claro que se mete. Ele quer que você seja excelente. Você é uma cozinheira? Peça a Deus para você ser uma boa cozinheira. É a excelência que José nos ensina. A Bíblia é cheia de códigos. Pega aquela pessoa que quer acreditar. Quem não acreditar, então o primeiro código é fonte. Fonte. Sabe o que é fonte? É o que eu estou falando em francês. Aprende francês, menina. Fonte. Qual é a fonte? Qual é a água que enche o meu rio? Qual é? Da onde vem? Então a gente protege a fonte. Gera novas fontes. O segundo é ter mais fonte. No primeiro é ter mais fonte do que jardim. O segundo, eu esqueci o segundo. Qual é o segundo, gente? Eu fui falar em beijo, aí me fiquei emocionado. O primeiro, sim! Cuidar daquilo que está dando frutos. Aquilo que não está dando fruto, tira. Mas a Bíblia ainda dá uma chance. Se não está dando fruto, aí o pai agoa, bota adubo e espera dar fruto ainda. Se não dá, ele arranca e joga fora. Qualquer um de nós, se não der mais nenhum fruto nesta vida, a vida arranca. A gente tem que dar algum tipo de fruto. Então, um namoro que não dá fruto, um relacionamento que não dá fruto, um trabalho que não dá fruto nenhum. Pastor, mas é pouquinho. Mas dá, velho. Mas dá, pelo amor de Deus. Entre 0 e 1, você prefere o quê? 0 ou 1? Entre 0 e 1, você prefere o quê? Prefiro 1. Às vezes a gente pensa grande demais e age pequeno. Eu estou pensando grande. Não, você tem que pensar grande e agir grande. Mas se você pensar grande e agir pequeno, aí vai para trás. Então, e o outro é excelência, ser boa naquilo que você faz. Primeiro, fonte. Segundo, cuidar para que dê fruto, cuidar do que dá fruto. E o terceiro é excelência. É claro que às vezes a gente não é competente o suficiente como as outras pessoas, mas a gente tem que dar o nosso melhor. Tudo aquilo que vem à tua mão para fazer, faz conforme a tua força. E, para finalizar, pedir a bênção de Deus. E ter cuidado. É melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Aí vem o cara, eu vou pegar 2 passarinhos, aí pede o que tem. Entendeu? Então, calma. Peça a Jesus Cristo uma luz. Principalmente você, que está passando dificuldades, luta. Lembre disso, ó. Sula está lembrando. Obrigado, Sula, por ter escrito. Eu estava com saudade. Primeiro, uma fonte é fonte. Você tem que procurar uma fonte.
e cuidar da fonte. A gente não cuida da fonte. A mulher casou com um suíço, ela vivia aqui no Brasil, amiga minha. E aí ela foi para a Suíça, chegou lá, ela encontrou um suíço rico, ela fez faxina no suíço, aí o suíço gostou dela e transformou ela numa madame, né? Transformou numa madame. E aí ela casou no papel, tudo direitinho, né? Ela não teve mais filho porque a idade não permitia, ela nem tentou também. Aí ela começou a vir para o Brasil, aqui perto da minha casa, e passava 6 meses, 8 meses no Brasil e o suíço lá. E os pastores aqui dando corda. Aí quando ela veio falar para mim, ela esperava assim, ó, Joilson de Assis é missionário, é evangelista, vai dar maior apoio. Eu disse, você está errada. Você não era nada aqui, ninguém nem falava bom dia para você. Agora que você virou mulher de suíço, eles vivem babando para você, eles querem que você pregue de manhã, de tarde, de noite na igreja deles. Qual é a sua fonte? A igreja aqui nunca nem lhe dava oportunidade. A fonte é o suíço. Vai deixar ele sozinho lá, ele arrumou outra brasileira e você se lasca. Não, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Você viveu aqui a vida toda, você saiu daqui com quase 40 anos para a Suíça. Aqui ninguém dava nada por você, nem queria nem namorar com você. Aí você foi para o Suíço, arrumou um suíço lindo, do zóio azul, um coroa. Aí você vem para o Brasil, agora está todo mundo cheirando no teu sovaco. Aí você vai comendo corda, mulher. Ela disse, ai pastor, o senhor está tão incrédulo. Eu digo, não, você está esquecendo da fonte. A fonte é o suíço. Se o suíço te deixar e você ficar sem nada, você vem para aqui, essas igrejas não dão nem oportunidade para você. Olha. Ela ficou trancada, fechou-se. Eu digo, sim, a sua fonte é ele, então fique com ele. E aí, a questão, né, o cara, não, bota uma soparia aqui, bota não sei o que lá aqui, vamos para... Não, isso é tudo falsidade. Você, lá de lá mesmo você manda. Então assim, e o outro é você aguar aquilo que está dando certo. Aquilo que está dando certo é Deus que está dando um recado, está dando certo. O cara era enfermeiro, estudou muito para ser enfermeiro, auxiliar, né? Porque o enfermeiro é quase um médico, né? Auxiliar de enfermagem. Mas aí ele casou com a irmã do mecânico. O mecânico, rapaz, deixa de besteira. A gente ganha aqui na oficina 3 vezes mais do que um enfermeiro. E aquele trabalho ali você não consegue. Você é aquilo e aquilo mesmo. E aqui não, aqui você pode evoluir. Aí o cara virou eletricista de auto. Ele conserta a eletricidade de carro. Pode ir lá agora. Eu passei lá, fui na igreja agora 3 horas. Fui lá, passei em frente à lojinha dele, tá cheio. E o cara, mas rapaz, ajeita meu carro. Se você quiser esperar, eu tô ajeitando esse, vou para esse outro. Ou seja, se deu bem. Mas ele estudou para ser auxiliar de enfermagem, estudou. Mas ele viu que a oficina dá mais dinheiro e dá mais condições. Então, a árvore que está dando fruto, você tem que valorizar. O problema está em nós. O segundo é pedir boa sorte a Deus e boa luz. Aí Deus dá boa sorte. Senhor, dá boa sorte a Deus, pedir boa sorte a Deus e pedir a luz, né? Deus, e não se meter com muitas aventuras, principalmente, né? Principalmente na idade. Quando você vai chegando na idade, aí a idade não permite tanta aventura. A irmã próximo chegou para mim, ela disse, pastor, ofereça a minha casa aos irmãos. A igreja não quer comprar a casa não. Eu digo, se der essa condição a gente comprava mesmo. Aí eu falei para ela, mas a senhora está numa idade, seu marido já está numa idade, vai vender a casa para quê, mulher? Aí ela disse, não, porque eu quero um lugar melhor, não sei o que, melhor, tu vai para dentro de um buraco, tu acha que vendeu aqui, tu vai para onde? Aqui é perto de tudo. Aí ela desistiu. Eu fiquei contente. Por quê? Ele já está com quase 80 anos. Ela está com 70 e poucos anos. Está entendendo? Então, quando chega depois
dos 50, 60, você vai ter que procurar uma fonte e se aquietar. Se você vem na carreira, amém, suba a ladeira. Mas para que a pessoa, não, agora eu estou com 90 anos, vou dar o gás. Não tem mais gás, acabou o gás. Primeiro é fonte, cuidar da fonte. Segundo, a fonte, e cuidar da fonte é o mesmo. Terceiro, é excelência. Mas tem no meio, né? Que é aguar, cuidar daquilo que está dando certo. A árvore que está dando frutos. Se a árvore está dando fruto, você agoa. Se ela não está dando fruto, o que é que acontece? É que a gente esquece da árvore que está dando fruto e vai se meter com outras coisas. Você está me entendendo? E a questão é, você pode ter uma vida excelente. O que é fazer coisa com excelência? É você procurar fazer seu melhor. Ok? Então, esse é um estudo que eu fiz hoje em oração. Eu fiz para um casal, né? Mas aí eu estou compartilhando para você. Deus não quer que você se ferre. Deus não quer você passando fome. Sim. Deus não quer você lascado. Deus quer ver sua geladeira cheia. Ou você acha o contrário? Quem é que acha o contrário? Pastor, o senhor está totalmente errado. Deus me lasca na prova. Então se lasque. Mas se você acreditar que o teu Deus não é miserável, não é mesquinho, então o problema não é em Deus. O problema é em nós. Mas a Bíblia, que é o livro dos livros, ela nos dá pista. Por exemplo, você tem 2 pretendentes, certo? Qual é o que dá fruto? Qual o fruto melhor? O pastor, o outro não liga muito, o outro vem só quando eu chamo. E esse aqui? Não, esse aqui quer viver para mim, quer casar comigo. Fruto. Você precisa chamar? Não, ele vem direto aqui. Vem direto, fruto. Então, identificar os frutos. O que acontece é que as pessoas não valorizam o fruto. O cara morava aqui na região do Nordeste, ele tirava aí seus 2, 3 salários mínimos todo mês. Tinha um carrinho velho dele, tinha a motinha, tinha o jumento, tinha a vaca e tinha um sitinho que o pai tinha deixado, né? Então tinha água, tinha peixe. Aí ele resolve ir para o Rio de Dabadebo. Para onde, rapaz? Rio de Dabebo. Foi para o Rio de Janeiro. Bem, o Rio de Janeiro, as cidades estão saturadas. Graças a Deus que a gente mora numa cidade mais ou menos, porque cidade grande demais está saturado, gente do céu. Mas a gente acostuma com tudo, né? A gente acostuma com tudo. É muita gente, tem muita... Para você soltar um peido, tem o peidômetro. E o peidômetro faz... fulano de tal, acabou de soltar um peido, será cobrado o imposto do ecossistema da Baixa da Égua. Será descontado na placa do carro. Tem cidade que você não pode nem andar com seu carro, porque é tanto carro que você só pode andar com... Aí quem é rico tem 2, né? Quem é rico tem 2. Aí o cara... Tem cidade que você não pode andar com seu carro por causa da placa. Leva multa, velho. Então você vai viver numa cidade dessa pra quê? Aí o cara foi pro Rio Babeiro. Aí foi morar lá na linha amarela. Linha amarela. Para ganhar 3 salários mínimos. Aqui ele ganhava 2, né? 3 salários mínimos, aumentou 1, né? Só que um salário mínimo gastava só de ônibus. Era ônibus para ir, metrô para voltar, era trem, era Baixa da Égua, né? Aluguel, né? O dono do morro, lá perto onde ele morava, era quem cobrava o aluguel. Se não pagasse, o dono do morro não botava a pessoa no SPC, não. É legal, né? Ele botava o cara dentro de um pneu e tocava fogo. Eita, pila! Os caras são bons demais. Eles só fazem isso quando eles estão com raiva, tá? Mas quando eles estão legal, eles não fazem isso, não. Gente do céu. Não valorizou a vida que tinha, a casa que tinha, a terra que tinha, que nem água a prefeitura cobrava. Passava a linha d'água na frente, mas tinha água do barreiro também, tinha a galinha, tinha tudo, velho. Às vezes a gente não valorizar o que a gente não tem,
o que a gente tem é pisar no abismo. Quem não valoriza o que tem, perde. Agora, o que é que acontece? Como é que nós caímos nessa? É porque nós valoriza o que tem, não. A gente valoriza coisas demais. Por exemplo, eu estava no ônibus com a igreja e a gente chamou a empresa de ônibus. Os pastores da minha igreja sempre... quando você chamar uma empresa, você tem que chamar uma empresa de nome. Não vai... Empresa do buraco quente, empresa do lascado, não sei o que. Não, pega uma empresa boa. Por causa do ônibus, da manutenção, do motorista. Bem, mas se houver um irmão que tem um ônibusinho legal, aí a gente tem que valorizar ele, né? Mas aí eu peguei uma empresa boa, e aí o ônibus cheio, fazer luau na praia, orar na praia, é muito bom, né? Com a igreja, né? Aí lá vinha a gente conversando com o motorista. Não é, rapaz, mercado como europeu. Conversando com o motorista. De repente atravessou lá na frente um cachorro daquele chihuahua bonitinho. Aqueles cachorros de madame. Aqueles cachorros que é peludinho. Uau, uau! Um biquinho fino, todo penteadinho, todo cheio de frescurinha, o cachorro. E eu conversando com o motorista, quando eu olhei, eu falei, o cachorro! E o motorista, rapaz. Mas o cara vai matar o cachorro! Mas graças a Deus que o pneu veio, vum! Eu olhei, o cachorro caiu, rolou, mas se o pneu tivesse passado em cima, né? Tinha, né? Olha, mas eu vi o cachorro rolando, mas o pneu não passou por cima, acho que foi só o vento, né? E o cara lá, rapaz, eu disse, mas rapaz, o cachorrinho. Aí ele olhou para mim e falou, pastor, eu tô com 50 pessoas no ônibus. O senhor acha que eu ia tirar o ônibus do meio por causa de um cachorro chihuahua? Ele que se dane. Eu tentei passar por cima mesmo. Olha, se eu fosse tirar um ônibus nessa velocidade de um cachorro, eu posso desequilibrar da direção. São 50 pessoas, eu vou trocar por um cachorro? Se dane o cachorro. Na hora eu disse, os caras seco. Mas depois eu fiz, é um profissional. É claro que a nossa tendência é... né? Sair do meio, por causa do cachorrinho. Mas a gente esquece do que tem. Ele lembrou, tem quase 50 pessoas no ônibus. Eu vou desviar de um cachorro desse, nada, que se dane. Não parece um pensamento seco, gente? Não parece um pensamento assim, mais um é dois? Mas isso salva a pessoa. Se ele fosse tirar ali naquela velocidade, o ônibus podia perder o controle, porque é um carro grande. E aí ele disse, não... Se der, deu. Se não der, não deu. Graças a Deus não matou o cachorrinho, não. Mas se tivesse matado, tchau, galera. Vá pro céu, tá? Por quê? Porque as 50 pessoas que estavam dentro do ônibus é mais importante. A outra coisa é pedir a bênção de Deus e acreditar. Se você tem o que você acredita. Se você acredita na prosperidade, você tem. Se você não acredita, você nunca vai ter. Excelente profissional. Excelente profissional. Olha, ele sabia, eu estou com 50 pessoas, eu vou trocar por um cachorro chihuahua, nada? E eu acho que ele usava essa regra em outras situações também. Decisões cruciais, pastor. Então, é isso que faz a diferença. É isso, a Bíblia fala que se o servo fizer só aquilo que o Senhor manda, ele é inútil. Ele tem que fazer mais, um pouquinho, ser mais excelente. Então devemos pedir a Deus excelência e boa sorte. E eu vou dizer para você que a sua vida financeira é interesse de Deus. O cara chegou para mim e disse, pastor, o Brasil está descontrolado, que se lasca. Eu digo, Deus me livre, que eu sou o Brasil também. Não vai se lascar. Sabe quem é que vai se lascar? É quem quer lascar o Brasil. Está amaldiçoado quem quer amaldiçoar o Brasil. Que é isso, pastor? Está na Bíblia. Está onde na Bíblia? Bendito todos aqueles que abençoar Israel, e maldito aquele que amaldiçoar. Então, bendito quem abençoar você, e maldito quem amaldiçoar. Se dane! Mas eu não vou aceitar isso, porque Deus é maior. Porque é o seguinte, você quer que o Brasil seja Venezuela? E seus filhos? E você, suas netas, seus netos? Não é importante não? É importante sim. Então Deus, ele quer que você tenha a sua geladeira cheia,
a sua vida, livre de dívida. Dívida é o pior demônio dos infernos, é dívida. E aí você vai viver uma vida mais tranquila. O que mais destrói casamento não é traição, nem brutalidade, nem rotina. Sabe o que mais destrói casamento? É dívida, é dinheiro, falta de... Aí o cara diz, não, mas a mulher só pensa no dinheiro. Claro, ela vai morrer, ela vai comer o quê? Ela vai comer terra, Não, mas tem que ter tudo. Senão, meu amigo, não tem amor que sustente com fome. Então, assim, o pior demônio que existe é a dívida. Todo mundo tem, né? Mas aquela dívida assim que você vai apertando o cinto, vai ajeitando ali, ajeitando acolá, e Deus vai dando a luz. Mas aquela que você dorme com ela, acorda com ela, fica com ela, então é muito difícil vencer, né? Liguei, era o barulho que estava grande. Então, pedir a Deus excelência, pedir a Jesus excelência, e boa sorte, que Deus te dê boa sorte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E lembre-se, não é tudo, mas é importante. É importante. Até a igreja, gente. Igrejas de miseráveis vão ajudar como? Por que esses caras não abrem igreja na Venezuela? Porque os caras não têm onde, não tem nem o que comer, vai dar como os cachorros tudinho. Por quê? Esses pastores que dizem que dinheiro não é importante, não vai abrir uma igreja na Venezuela. Primeiro, ele não vai entrar porque o sistema é fechado. Segundo, vão passar fome. Então, assim, Deus te dê boa sorte e lembre-se, não seja hipócrita, não. Às vezes a pessoa não tem tanta condição. Eu vejo gente que tem muita condição e a mulher vive como uma mendiga. E vejo gente que é pedreiro e a mulher anda naqueles carros altos, como é o nome? Aqueles carros bem altos, da Volkswagen. Deu casa para genro, deu casa para filho. Então, a riqueza não é só ter, é saber usar. E prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é ter mulher, ter filhos, ter casa, ter filhos. É evoluir, gente. Uma vida parada, que não sai do lugar, não está próspera. Não adianta a gente mentir quanto à verdade. Pastor, nada está acontecendo na minha vida. Eu como e cago, cago e como, como e cago e como. E às vezes fica até difícil comer. Então está parado. Mas por que está parado? Aí é onde a gente entra. A gente não fala o porquê. A culpa é do governo, a culpa é da baixa da égua, a culpa é do mercado europeu, a culpa é de Trump, a culpa é de Bolsonaro, sai botando, porque Bolsonaro é culpado de tudo, né? Se aparecer mulher grávida, a culpa é de Bolsonaro. A culpa é do cachorro, a culpa é do gato, a culpa é da sogra, a culpa é do marido, mas às vezes a pessoa é totalmente parada na vida. Mas sabe o que é totó? Totó, totalmente. Então é bom que a gente faça uma análise de nós, né? E aquelas pessoas que caíram no desvaneio, ou seja, Deus levanta. Caiu no fracasso financeiro, faliu. Olha, eu conheço amigos, eu tenho amigos que faliram umas 5 vezes, mas graças a Deus se levantaram. Hoje a filha está formada, a família está formada, mas esse cara era fantástico. Ele faliu. Ele tinha comércios de bolacha, faliu. Aí ele correu para outro tipo de comércio, faliu. Aí correu para o São Paulo, faliu. Voltou para o Nordeste, faliu. Eita! Aí a mulher tinha um talento muito bom, ele usou o talento da mulher, se manteve no poder. Aí depois ele criou uma empresa, eu não vou dizer de quê, não vai identificar quem é, deu certo. E essa empresa é para lugar que é quente. Então ele foi para o lugar mais quente do Nordeste. Aí deu certo. Fantástico, né? Fantástico. Eu acompanhei tudo isso, eu fiquei só olhando, só. Ele pulando para lá, pulando para cá. Nós temos que aprender essas regrinhas. Deus não tem prazer de ver seus servos passando fome. Senão a gente ia pregar, Deus vai fazer você passar fome, Deus vai te lascar, Deus vai te quebrar, Deus vai te moer. Assim é o Satanás.
Jesus veio salvar aquilo que se havia perdido. E Satanás veio roubar, matar e destruir. Nós é que temos que ter uma instrução. Essa instrução não é dada na escola. Às vezes não é dada pela família, porque a família não tem. Mas quem tem, ele achou a fonte, mas achou. Eu vi ele falido mesmo. E eu sou muito amigo dele. Eu disse, mas rapaz, ele faliu vendendo biscoito, aí faliu, aí mudou para chocolate, aí faliu, aí botou outra empresa, aí faliu, aí correu para lá, correu para cá, correu para lá, foi para São Paulo, pá, faliu, voltou para o Nordeste, aí ficou uma mão na frente e outra atrás. Aí a mulher tinha um talento, ele fez um contrato com a mulher dele, pronto, aí sustentou no talento da mulher dele. Mas aí, em vez dele dizer, não, pronto, minha mulher tem um contrato, eu ficar na boa, né? Mas não, ele fez um contrato com os pastores que não gostavam nem de contrato. Olha, aí ele, não, eu vou botar isso. Aí tem um cara que fazia um equipamento para lugar quente. E aí ele aprendeu a fazer esse equipamento, botou a própria empresa dele, pá! Achou. Isso é tinta, que não saiu não. O meu bigode também é tinta. E aí, rapaz, ele achou a fonte, graças a Deus. Eu tive com ele várias vezes, porque eu queria aprender o movimento desse cara. Ele era muito rápido, né? E isso é um exemplo para nós. A vida financeira, Deus se importa sim, tá? Eu sei que a gente não vai pensar só no financeiro. Aí é aquele negócio, né? O remédio demais é veneno. Até água demais. Você sabia que beber água demais faz mal? Você beber água demais enche o cérebro. Aí fica as propagandas na televisão: beba água, beba água, beba água. Você tem que beber, mas não demais. Porque se você beber mais água do que os seus rins conseguem coar, aí o seu sangue fica cheio de água e o seu cérebro incha, a pressão sobe. Por isso que a pressão sobe, é quando os rins não estão coando o sangue direito. Até às vezes a ureia, né, essas coisas, né? E aí, tudo demais é veneno. Então não adianta. Aí o cara diz, não, mas tem aqueles padres que vivem na pobreza. Mas eles não vivem na pobreza. A igreja é rica. O padre tem onde morar, onde comer. Os padres franciscanos. Os franciscanos faz voto de pobreza. Mas você não vê um franciscano passando fome. A igreja mantém a comida, mantém a dormida, mantém tudo. Não tem mulher para criar, nem filho para, né? Mas já tem padres podres de rico. Então a questão não é a riqueza e a pobreza, a questão é a manutenção. E este segredo, gente, é um segredo tão importante. É melhor do que esse negócio de chave. E tome a chave, vem a chave, e tome chave, vem a chave, tome chave, vem a chave, tome chave, vem a chave, tome chave. E não muda nada. Porque as nossas atitudes, elas têm que mudar. Não é somente a nossa mente. Muda a mente e muda a atitude. Deus é contigo. Deus não quer que você fique passando tribulação. Não quer. A mulher chega para mim e diz, pastor, eu digo, sim, eu estou muito mal. Eu digo, por quê? Tem 3 tonhão querendo eu. Eu digo, pronto, então você não está muito mal, você está muito bem, né? Mas por que 3? Eu digo, você vai namorar com os 3? Não, vai escolher um dos 3. Mas qual foi que Deus enviou? Não, pode ser os 3, Deus enviou os 3 para você escolher. Como é que eu devo fazer? Beijo drive, conversa drive, essas coisas drive. Aí você vê quem tem mais futuro para você, principalmente pelo bucho. Tudo começa pelo bucho, depois vai pro luxo. Entendeu? O cara é bonitinho, todo ajeitadinho, tal, mantém a casa? Não. Então, já vai afastando. Não, o cara é trabalhador, ele não se veste bem, pastor, é meio jeca, mas é trabalhador e gosta de família. Olha, então, qualquer dúvida, volte o vídeo. Os seus comentários são muito importantes. O que você achou disso? Me diga, para a gente encerrar e ir para os sonhos. Me diga aí o que você achou disso. Então assim, às vezes a pessoa não quer prosperar, né? Se a pessoa não quer prosperar,
Ah? Não prospere. Mas prosperar é viver. E viver bem não é ser milionário. Viver bem é ser feliz. Agora, você ter as suas condições, sim. Né? Problemas de algumas ideologias, tanto na igreja ou fora dela, na política, é que eles não valorizam a fonte. Eles querem gastar como um tapuru. O pastor que é contra a prosperidade deveria andar a pé, morar dentro do buraco lá da formiga e mostrar que ele realmente acha que isso não é importante. Aí eu ia acreditar nele. Mas o cara morando em condomínio fechado e dizer que isso não é importante, e se Deus te der riqueza, aproveite, curta a vida. Se não, no mínimo, né, entendeu? Lívia diz, ser excelente, pastor. Então seja bom naquilo que você faz. Se você não for bom, não tem problema. Você pede a Deus e Deus te faz bom. Aprendi que a vida financeira, Rose Ferreira diz, aprendi que a vida financeira é um dos pilares para uma vida feliz e equilibrada. Sim. Por que muita gente está lascada? Porque não tem nada na vida, velho. E ajudar, às vezes a pessoa não ajuda ali, ajuda acolá, mas não consegue ajudar. Estilaine Oliveira, o diabo é doido para a pessoa se perder. Gostei, pastor. Palavras de ensinamento. Estilaine Oliveira. Viver bem é deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Sim. E o cara cheio de dívida, vai dormir como? Prosperidade é uma bênção, algo grandioso. Ana Paula. Silvia. Aí tá falando com o Campai. Ok. Olha. Pois bem, gente. Então, vamos para os sonhos, tá? Vamos para os sonhos. Todos os dias, 3 horas da tarde, estamos aqui.